Ela ergueu um império corporativo do absoluto nada com o suor do próprio rosto. Agora, disfarçada com um uniforme barato de doméstica dentro da mansão do próprio filho nos jardins, Dona Constância Alencar observava sua nora, aparentemente perfeita demais, revelar sua verdadeira e tóxica personalidade. O que ela descobriu, no decorrer de 48 horas, seria suficiente para destruir um casamento de luxo antes mesmo que a cerimônia no altar pudesse acontecer. Escuta aqui, você não tem capacidade nem para dobrar uma toalha de rosto decentemente. Lorena arrancou o tecido das mãos de Constância com violência, jogou no chão de mármore travertino. Pega isso aí e faz de novo, direito. Constância baixou a cabeça em sinal de submissão. Seus dedos tremeram levemente ao recolher a toalha do chão frio. 58 anos, bilionária, dona de holdings. E estava de joelhos na sala de estar do filho. Amor, você não acha que está pegando pesado demais? Guilherme nem levantou os olhos da tela do celular. Pegando pesado? Lorena virou para ele indignada. Eu que pago o salário dessa gente, quero serviço de primeira linha. 3 outras funcionárias observavam a cena da porta da cozinha, petrificadas. Nenhuma ousou se mexer. Constância dobrou a toalha com precisão milimétrica. Ficou perfeita. Colocou suavemente na pilha. Assim está bom para a senhora? Lorena examinou o trabalho com olhos de fiscal. Procurou qualquer defeito, por menor que fosse. Não achou nada. Leva para o roupeiro e vê se não amassa no caminho, se não volta. Constância pegou a pilha de toalhas entre os braços. Passou na frente de Guilherme. Ele continuou imerso em sua ligação. Nem olhou para a mãe disfarçada. O corredor estava vazio e silencioso. Ela apertou as toalhas contra o peito, buscando fôlego. Respirou fundo para não perder a compostura. No bolso do avental, um gravador minúsculo continuava registrando cada palavra, cada humilhação. 2 semanas atrás, Dona Constância Alencar presidia reuniões de conselho na Faria Lima. Assinava contratos de fusão de milhões de reais. Hoje passava pano no chão onde a nora pisava com salto alto. A agenda dessa farsa era clara e rigorosa. 7 dias vivendo infiltrada. 7 dias para provar, sem sombra de dúvidas, que Lorena não amava Guilherme, que só queria o patrimônio da família Alencar. Já tinha conseguido gravar 3 discussões acaloradas. Tinha filmado 2 ataques de fúria injustificados. Tinha documentado uma ligação telefônica extremamente suspeita, mas Guilherme estava cego, perdidamente apaixonado, surdo para qualquer alerta de golpe. Então Constância fez o impensável, o que nenhuma matriarca da sociedade faria. Inventou referências falsas na carteira de trabalho, criou um currículo falso, assumiu um nome falso. Valdirene foi contratada numa terça-feira à tarde. Na quarta-feira, Lorena já gritava com ela por qualquer motivo fútil. Constância guardou as toalhas no armário. Voltou para a sala principal. Lorena estava agora grudada em Guilherme no sofá, abraçando-o de forma possessiva. Sussurrava algo no ouvido dele. Ria com aquela risada encantadora e falsa. Ele sorria. Aquele sorriso que Constância conhecia e adorava desde que ele deu os primeiros passos. A mesma boca que ela beijou na maternidade quando ele nasceu. A mesma que consolou quando ele tinha pesadelos na infância, que comemorou a formatura na FGV. Agora, esse sorriso era direcionado a uma mentirosa profissional. Lorena levantou do sofá. Caminhou direto até Constância. Parou a centímetros do rosto dela, invadindo seu espaço pessoal. Você esqueceu de limpar o lavabo das visitas. Eu limpei hoje cedo, dona Lorena, garanto. Então limpou mal feito. Lorena cruzou os braços desafiadora. Limpa de novo. Agora. Constância olhou para Guilherme buscando socorro. Esperou, implorou silenciosamente com o olhar. Ele desviou o olhar para a janela constrangido. Como uma mãe aguenta ver o próprio filho sendo feito de trouxa desse jeito?
Constância pegou o balde de limpeza. Pegou a escova. Caminhou lentamente até o lavabo. Cada passo pesava, como se carregasse o mundo nas costas. Quando abriu a porta, viu o espelho grande. Viu seu próprio reflexo. O cabelo preso num coque simples e desgrenhado. O uniforme barato de poliéster. As mãos sem os anéis de brilhante de sempre. Na bancada de mármore, um porta-retrato pequeno de prata. Guilherme criança, sorrindo com inocência. A imagem a puxou de volta para a realidade, para o motivo de tudo aquilo. 6 meses atrás, o restaurante Fazano estava lotado. Constância esperava numa mesa reservada. Guilherme chegou atrasado, ofegante, mas radiante de felicidade. Mãe, quero te apresentar uma pessoa muito especial. Lorena apareceu atrás dele, vestido de grife azul. Sorriso treinado, um aperto de mão firme e seguro. É um prazer, dona Constância. O Guilherme fala tanto da senhora. Jantaram as 3 juntas naquela noite. Conversaram sobre arte moderna, viagens para a Europa, arquitetura. Lorena sabia citar autores. Entendia de vinhos caros. Fazia perguntas inteligentes. Constância voltou para sua cobertura nos jardins, impressionada naquela noite. Essa moça é diferenciada, pensou com esperança. 3 meses depois, chegou o envelope pardo, sem remetente. Só um endereço digitado na etiqueta. Dentro, havia fotos comprometedoras. Lorena entrando num hotel discreto com um homem mais velho. Lorena assinando documentos num escritório de advocacia suspeito. Lorena em Las Vegas, usando aliança com outro homem diferente. Constância contratou Siqueira naquela mesma tarde, sem hesitar. O investigador particular voltou em 1 semana. Dossiê completo. Lorena Albuquerque, 31 anos, casou 2 vezes, divorciou 2 vezes, levou metade do patrimônio em ambos os casos. Um usineiro de Ribeirão Preto, um médico cirurgião de Curitiba. Ambos milionários, ambos apaixonados, ambos cegos. As fotos caíram sobre a mesa de Jacarandá. Constância passou a mão no rosto, angustiada. O Guilherme não vai acreditar em nada disso. Eles nunca acreditam, dona Constância, disse Siqueira com voz rouca. Precisa de uma prova cabal, irrefutável. Constância tentou conversar com ele primeiro. Chamou Guilherme para almoçar. Filho, preciso falar sério sobre a Lorena. Ele franziu a testa na defensiva. O que foi? Ela tem um passado bastante complicado, meu filho. Complicado como? O que você quer dizer? Constância hesitou. Não tinha as provas sólidas na mão ainda. Só tinha indícios e o relatório preliminar. Só acho que está tudo acontecendo rápido demais. Vocês se conhecem há 3 meses e já... Vou pedir ela em casamento. Guilherme a cortou seco, firme, decidido. O coração de Constância afundou no peito. Guilherme, espera! Só espera um pouco mais, por favor. Conhece ela melhor. Esperar para quê, mãe? Ele levantou da mesa irritado. Eu amo ela, e ela me ama. Não preciso da sua aprovação para ser feliz, mãe. A porta bateu atrás dele. Constância ficou sozinha na mesa do restaurante. Naquela noite, tomou a decisão. Se o filho não ouvia palavras, teria que ver ações. 7 dias infiltrada na casa dele. 7 dias para coletar provas. Valdirene, cadê você, criatura? A voz estridente de Lorena explodiu pelo corredor, quebrando suas memórias. Constância piscou, voltando ao presente. O lavabo, o porta-retrato, o presente doloroso. Tudo voltou à mente de uma vez. Soltou o balde no chão, enxugou os olhos rapidamente com as costas da mão. Já vou, senhora. Respirou fundo para se recompor. Ajeitou o avental amassado. O gravador continuava ligado, captando tudo. Constância voltou para a sala. Lorena estava jogada no sofá, folheando uma revista de celebridades. Guilherme trabalhava concentrado no notebook. A oportunidade era perfeita para agir.
Posso servir algo para os senhores? Perguntou Constância com voz baixa. Café, respondeu Lorena, sem nem levantar os olhos das páginas. Constância foi para a cozinha. Preparou a bandeja com capricho. 2 xícaras de porcelana, açúcar, leite. Voltou caminhando devagar. Colocou a bandeja na mesinha de centro. Obrigado, Val, disse Guilherme educadamente, sem olhar muito. Constância serviu o café dele primeiro com mão firme. Depois se aproximou para servir o de Lorena. Tropeçou. De propósito, o café quente derramou, na revista aberta, no colo de Lorena. Sua imbecil! Lorena pulou do sofá gritando. A revista caiu no chão. As páginas molhadas se espalharam pelo tapete caro. Me desculpe, foi sem querer, eu juro. Sem querer? Você acha que eu sou otária? Lorena pegou a revista ensopada, fechou com raiva, jogou na mesa com força. Essa revista importada custou R$ 80. Guilherme levantou assustado. Calma, amor, foi só um acidente. Acidente? Lorena apontou o dedo na cara de Constância. Ela derramou de propósito. Eu vi no olho dela, ela me odeia. Constância baixou a cabeça humildemente. Escondeu um leve sorriso de canto de boca. A revista era sobre casamentos de luxo. Tinha post-its marcando páginas específicas, todas com festas milionárias, vestidos de R$ 50 mil, buquês de orquídeas importadas. Guilherme viu as marcações nas páginas molhadas. Franziu a testa, estranhando. Amor, isso tudo aqui é realmente necessário. Perfeito. A semente da dúvida estava plantada. Mas Lorena foi rápida, como uma atriz global. Os olhos encheram de lágrimas. Foi instantâneo. Você acha que eu sou interesseira? A voz tremeu com fragilidade. É isso que você pensa de mim? Não, eu só... Você acha que eu só quero seu dinheiro? Ela cobriu o rosto com as mãos. Soluçou dramaticamente. Guilherme correu para abraçá-la, sentindo-se culpado. Não, meu amor, não é isso. Me desculpa. Constância observava tudo, impressionada com a técnica. Lorena mudou da fúria assassina para o choro de vítima em 3 segundos. Pode ir, Valdirene, disse Guilherme. Seco, chateado com a empregada, Constância pegou a bandeja vazia. Saiu da sala. Primeiro round, empate técnico. Nas horas seguintes, Constância tentou outras táticas. Deixou o celular de Lorena perigosamente na beirada da mesa. Esperou que ela atendesse uma ligação suspeita perto de onde Guilherme estava. Lorena percebeu a armadilha. Saiu do cômodo imediatamente. Constância esqueceu a porta do escritório aberta, quando Lorena discutia valores exorbitantes do buffet no telefone. Lorena fechou a porta na cara dela com uma batida seca. Constância sugeriu um prato específico para o jantar. O prato que Lorena tinha dito odiar em outra ocasião, no passado. Eu adoro esse prato, exclamou Lorena na frente de Guilherme, mentindo descaradamente. Cada tentativa foi bloqueada com maestria. No terceiro dia, Lorena a chamou na cozinha com ar de ameaça. Fecha a porta. Constância obedeceu em silêncio. Lorena cruzou os braços sobre o peito. Olhos afiados como navalhas. Nada de lágrimas fingidas agora. Eu sei exatamente o que você está fazendo. Não entendi, dona Lorena. Entendeu sim, sua sonsa. Lorena se aproximou perigosamente. Você se acha muito esperta, deixando coisas caírem sem querer, ouvindo minhas conversas, observando demais. Constância manteve a postura e não respondeu. Empreguinha como você aparece toda hora, acham que vão ganhar uma gorjeta extra se me queimarem para a sogra. Lorena sorriu, um sorriso gelado. Não vai funcionar. Eu só faço meu trabalho, senhora. Seu trabalho é limpar, cozinhar e ficar invisível. Lorena cutucou o ombro de Constância com a unha postiça. Se continuar se metendo onde não é chamada, você vai pro olho da rua hoje mesmo. Sem direitos, sem carta de recomendação, sem nada.
A porta da cozinha se abriu de repente. Guilherme entrou buscando algo. Amor, vamos sair? Lorena virou. Sorriso instantâneo e doce. Claro, meu bem. Passou pelo lado de Constância. Sussurrou no ouvido dela. Lembra do que eu te disse. Saíram juntos da mansão. Constância ficou sozinha na cozinha imensa. As mãos tremiam de raiva e frustração. Lorena não era só uma golpista qualquer. Era uma profissional do ramo, calculista, experiente, letal. E Constância estava perdendo a batalha. Naquela noite, Constância sentou no quarto de empregada. Minúsculo, uma cama dura, um armário de aço. Tão diferente da suíte master da sua cobertura triplex. Pegou o celular pessoal que mantinha escondido. Rolou fotos antigas. Guilherme na formatura do colégio. Guilherme abrindo a primeira startup. Guilherme sorrindo genuinamente. Sempre sorrindo. Talvez ela estivesse errada nisso tudo. Talvez Lorena realmente tivesse mudado. As pessoas mudam, não mudam? O passado não tem que definir o futuro de ninguém. Talvez Guilherme realmente a amasse, e ela o amasse do jeito dela. Quem era Constância para decidir por eles? A dúvida cresceu dentro dela, pesada, sufocante. E se Lorena descobrisse a farsa? E se contasse tudo para o Guilherme? Ele nunca perdoaria. Sua mãe se vestiu de empregada para me espionar dentro da nossa casa. Como isso soaria? Controladora, manipuladora, louca. Constância cobriu o rosto com as mãos, envergonhada. Talvez ela fosse a vilã dessa novela. A sogra tóxica que não aceitava perder o controle sobre o filho, que inventava defeitos na nora perfeita, que sabotava a felicidade do próprio garoto. Guilherme tinha 35 anos. Era um homem feito, capaz de escolher seu destino, e ele escolheu a Lorena. Quem era Constância para interferir nisso? Olhou para o uniforme pendurado na porta, o avental com o gravador oculto. 2 dias de gravações, nada conclusivo juridicamente, só Lorena sendo exigente, difícil, grossa. Mas isso era crime? Ser mal educada com funcionário? Metade das patroas dos jardins eram assim. Isso não provava que fosse uma golpista. Não provava que não amava o Guilherme. Constância deitou na cama estreita, fechou os olhos rendida. Amanhã acabaria com essa farsa absurda. Admitiria a derrota, pediria perdão ao filho, deixaria ele ser feliz. Mesmo que essa felicidade fosse uma ilusão. O celular vibrou no escuro. Mensagem do investigador Siqueira. Consegui algo grande, preciso mostrar pessoalmente. Amanhã, 10 horas, na padaria da esquina. Constância leu a mensagem 2 vezes. O coração acelerou de novo. Talvez ainda houvesse uma esperança. Talvez ela não estivesse louca afinal. Pegou o uniforme. Olhou com determinação renovada. Mais um dia. Só mais um dia. Na manhã seguinte, Constância acordou às 5. Passou o café. Organizou toda a cozinha. Às 10 em ponto, escaparia para encontrar Siqueira. Às 9h30, Lorena desceu as escadas. Maquiagem impecável. Vestido branco de linho. Salto agulha. Valdirene, vem aqui! Constância largou o pano de chão. Foi até a sala. 5 amigas de Lorena, todas socialites, estavam sentadas nos sofás de couro. Taças de champanhe na mão, risadas altas e estridentes. Vou mostrar as opções do meu vestido de noiva para as meninas, anunciou Lorena como uma rainha. Quero que você sirva os canapés. E sorria, criatura. Parece que está num velório com essa cara. Constância forçou um sorriso tenso. Sim, senhora. Foi para a cozinha. Preparou a bandeja gourmet. Queijos brie, frutas, torradinhas. Voltou para a sala. Serviu cada uma das convidadas. Obrigada, disse uma das amigas, sem nem olhar na cara dela. Constância assentiu levemente. Esse colar é divino, amiga, comentou outra, olhando o pescoço de Lorena. Presente do Gui. Lorena tocou as pedras preciosas com orgulho.
Diamantes, 20.000 reais na Vivara. As amigas suspiraram com inveja. Constância terminou de servir. Virou as costas para sair. Espera aí. Lorena levantou num pulo. Você esqueceu de trazer os guardanapos de linho. Constância olhou para a bandeja. Tinha guardanapos. 4, dobrados perfeitamente. Estão aqui, dona Lorena. Esses aí estão imundos. Lorena pegou um com a ponta dos dedos. Mostrou para as amigas. Olhem isso, manchado. O guardanapo estava impecável, branco como neve. Me desculpe, vou trocar agora mesmo. Não precisa. Lorena jogou o guardanapo no chão com nojo. Só queria que vocês vissem a porcaria de serviço que eu tenho que aguentar. As amigas ficaram em silêncio por um instante, constrangidas com a cena. Uma tossiu discretamente. Outra mexeu no celular para evitar contato visual. Constância se abaixou, pegou o guardanapo do chão, guardou no bolso do avental. Posso me retirar agora? Pode. Lorena voltou a sentar no sofá. Ah, e traz mais champanhe. Aquele barato que você trouxe acabou rápido. Constância apertou os punhos com força. Respirou para não voar no pescoço dela. Saiu. Na cozinha, conferiu o relógio de parede. 9h40. Tinha 20 minutos. Pegou a bolsa pessoal, as chaves do carro que estava escondido na rua de trás. Valdirene! A voz de Lorena ecoou pela casa inteira. Constância fechou os olhos com desespero. Voltou. Pois não? Cadê o champanhe? Vou buscar na adega agora. Vai demorar muito. Lorena cruzou as pernas elegantemente. Porque se for demorar, esquece. Melhor a gente pedir um buffet com uma garçonete competente inclusa. As amigas riram, risada baixa, nervosa, cúmplice. Constância foi até a adega climatizada. Pegou a garrafa mais cara que achou. Veuve Clicquot. Voltou. Serviu as taças. Pronto? Mais alguma coisa? Lorena tomou um gole pequeno. Fez careta de nojo. Isso aqui tá quente. Acabei de tirar da adega, senhora. Está na temperatura ideal. Está quente. Lorena bateu a taça na mesa. Forte. O líquido espirrou no móvel. Traz gelo. Gelo estraga o sabor do champanhe. Eu não te pedi consultoria de sommelier. Lorena levantou furiosa. Eu pedi gelo. Constância foi buscar o gelo. Quando voltou, Lorena estava de pé no meio da sala, braços cruzados, esperando o palco estar montado. Sabem, meninas, começou ela, é tão difícil achar empregada boa hoje em dia. As amigas trocaram olhares de cumplicidade. Essa aqui, por exemplo. Lorena apontou para Constância como se fosse um móvel estragado. Outro dia, derramou café fervendo na minha revista importada. De propósito. Não foi de propósito, disse Constância, firme, sem baixar o olhar. Foi sim. Lorena virou para as amigas. E hoje me traz guardanapo sujo, champanhe quente e ainda acha que pode dar palpite. Uma das amigas ficou nervosa com a tensão. Outra levantou. Lô, vou no banheiro rapidinho. Já volto, disse outra. Em 30 segundos, 3 saíram da sala para fugir do clima pesado. Sobraram 2. As mais chegadas, as cúmplices de fofoca. Você tem razão, amiga, disse uma delas, puxando o saco. Empregada tem que saber o lugar dela. Lorena sorriu satisfeita. Exatamente. Constância respirou fundo. O relógio marcava 10 para as 10. Siqueira estava esperando na padaria. Posso sair um instante, dona Lorena? Tenho um compromisso pessoal. Compromisso? Lorena soltou uma gargalhada. Que tipo de compromisso uma doméstica tem às 10 da manhã de uma quinta-feira? Tenho médico. Médico? Lorena repetiu a palavra com deboche. Que conveniente. Justo hoje que tenho visitas. Marquei faz 2 semanas pelo SUS. Desmarca. Constância sentiu o sangue ferver nas veias. Não posso. É importante para minha saúde. Mais importante que seu emprego? Lorena deu um passo à frente, desafiadora. Porque se for, talvez esse emprego não sirva para você.
As duas amigas observavam fascinadas, atentas, como se assistissem a um barraco no Big Brother. Constância teve uma vontade imensa de revelar tudo. Ali. Agora. Sabe com quem você está falando? Sou a mãe do seu noivo, dona dessa mansão, de 10 empresas, de meio bairro dos Jardins. As palavras subiram pela garganta, queimando como ácido. Mas ela engoliu a seco, porque sem provas concretas, seria apenas a palavra dela contra a da nora. Lorena choraria, Guilherme ficaria do lado da noiva frágil, e Constância perderia o filho para sempre. Vou tentar remarcar, disse Constância, voz baixa, derrotada. Ótimo. Lorena voltou para o sofá, triunfante. Agora limpa esse champanhe que você deixou espirrar na mesa. Constância pegou o pano, ajoelhou no chão, limpou a mesa e o tapete. As amigas de Lorena olhavam de cima, sem expressão. Nenhuma ajudou, nenhuma defendeu, só assistiram ao show. Quando Constância terminou, levantou com dificuldade. Pegou a bandeja. Val. Ela parou gelada, esqueceu seu celular. Lorena levantou o aparelho simples que Constância usava para o disfarce. Estava na mesinha de canto. Caiu do seu bolso. Constância estendeu a mão para pegar. Lorena segurou o aparelho. Olhou para a tela iluminada. A notificação estava visível. Siqueira. Tô te esperando. Cadê a senhora? O rosto de Lorena mudou drasticamente. Quem é Siqueira? Constância sentiu o chão sumir. Um conhecido. Que tipo de conhecido te chama de senhora? Lorena leu de novo a mensagem em voz alta. Parece urgente. É assunto pessoal. Pessoal. Lorena desbloqueou o celular sem cerimônia. Ei, a senhora não pode... Tarde demais. Lorena rolou as mensagens, rápido, os olhos escaneando a conversa. Parou numa específica. Leu, releu. Siqueira. Consegui as provas definitivas dos casamentos anteriores. Vamos desmascarar ela. O silêncio cortou o ar da sala como uma faca. As duas amigas se olharam assustadas. Lorena levantou os olhos, devagar, com um olhar assassino. Que casamentos anteriores? Constância não respondeu. Quem é você de verdade? A voz de Lorena explodiu num grito histérico. A porta da frente se abriu naquele momento. Guilherme entrou, parou estático ao ver a cena. O que está acontecendo aqui? Lorena correu para ele. Lágrimas falsas já escorrendo. Amor, essa empregada, ela está me investigando. Olha isso. Enfiou o celular na cara dele. Guilherme leu a mensagem, franziu a testa, confuso. Olhou para Constância. Val, que história é essa? Constância abriu a boca para falar. A voz não saiu. Ela não é empregada coisa nenhuma, gritou Lorena. É uma espiã. Aposto que foi sua mãe que mandou. Guilherme ficou pálido como cera. Minha mãe? Ele olhou fixamente para Constância. Olhou de verdade, pela primeira vez em dias. Seus olhos percorreram o rosto sem maquiagem. As mãos bem cuidadas apesar do trabalho. A postura altiva. O reconhecimento começou a surgir no olhar dele. Não, sussurrou ele, incrédulo. Constância tirou o lenço da cabeça. Soltou o coque mal feito. Guilherme deu um passo para trás, chocado. Mãe! Lorena soltou um grito agudo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada com essa mulher. As amigas levantaram num pulo. Pegaram as bolsas de grife. A gente vai indo, Lô. Saíram praticamente correndo da mansão. Guilherme olhou para Constância, olhos vermelhos de raiva. Você se disfarçou? Entrou na minha casa? Como doméstica? Filho, eu posso explicar tudo. Explicar o quê? Ele gritou com uma força assustadora. Pela primeira vez na vida, ele gritou com ela daquele jeito. Você me espionou, mentiu para mim, se humilhou desse jeito, pra quê? Lorena se agarrou nele como uma vítima indefesa. Chorava, soluçava alto. Ela é louca, amor, doente. Chama a polícia para tirar ela daqui. É para te proteger, filho, tentou Constância. Ela não é quem diz ser. Já foi casada 2 vezes.
se divorciou, tirou metade de tudo dos maridos. Mentira, berrou Lorena. Não é mentira. Eu tenho as provas. O Siqueira levantou tudo. Chega! Guilherme levantou a mão pedindo silêncio. Chega, mãe! Só para! Ele pegou Lorena pela mão. Subiu as escadas arrastando ela. Constância ficou sozinha no meio da sala luxuosa. O celular caído no tapete, o avental sujo, as lágrimas finalmente desabaram pelo rosto. Saiu da mansão derrotada. A porta bateu pesada atrás dela. Ninguém tentou impedir. Constância dirigiu seu carro sem rumo pela Marginal Pinheiros. As ruas passavam borradas, semáforos vermelhos, verdes, amarelos. Tanto faz. Parou num estacionamento vazio perto do Parque Ibirapuera. Desligou o motor. Silêncio total. Se olhou no espelho retrovisor. O rímel borrado. O cabelo uma bagunça. O uniforme de empregada ainda no corpo. Estava ridícula, patética. Pegou o celular. 17 chamadas perdidas do Siqueira. 5 mensagens de WhatsApp. Cadê a senhora? Dona Constância, responde. Tô com as provas físicas na mão. A senhora precisa ver isso. Tô preocupado. Me liga quando der. Ela jogou o telefone no banco do passageiro. De que adiantavam as provas agora? Guilherme não acreditaria em mais nada, não depois desse espetáculo. A imagem dele gritando voltava na mente, os olhos injetados, a voz rasgada de dor. Você me espionou, mentiu. Ele tinha toda a razão. Que mãe faz um negócio desses? Se disfarça, se humilha, invade a privacidade sagrada do filho adulto. Talvez Lorena fosse mesmo uma golpista. Mas Constância era manipuladora, controladora, a sogra pesadelo de qualquer mulher. Encostou a testa no volante exausta. Acabou. Perdeu o filho, perdeu a dignidade, perdeu tudo. O celular tocou de novo, Siqueira outra vez. Ela ignorou. Tocou novamente. E outra vez. Constância atendeu irritada. O que é? Graças a Deus! Onde a senhora se meteu? Tô esperando faz... Não importa, Siqueira. Acabou tudo. Acabou? Do que a senhora tá falando? Ela descobriu. O Guilherme descobriu. Deu tudo errado. Silêncio do outro lado da linha. Depois... Dona Constância, respira. Me conta direito o que aconteceu. Ela contou. Tudo. A mensagem maldita. O celular. A revelação, o grito. Siqueira ouviu em silêncio profissional. Quando ela terminou, ele disse, a senhora ainda quer salvar seu filho dessa mulher? Ele não quer ser salvo. Eu não perguntei o que ele quer. Perguntei o que a senhora quer. Constância fechou os olhos. O que ela queria? Desistir, sumir, deixar o Guilherme quebrar a cara e aprender sozinho. Mas então lembrou. Guilherme, aos 7 anos, caiu da bicicleta no parque, joelho ralado e sangrando, chorando de dor. Não quero mais andar, mãe. Dói muito. Eu sei que dói, meu amor, mas se você desistir agora, nunca vai aprender a se equilibrar. Ela segurou a mão dele com firmeza, limpou as lágrimas, botou o menino de volta na bicicleta. Ele pedalou, caiu, levantou, caiu, levantou. Até aprender a voar. Constância abriu os olhos de supetão. Eu quero salvar meu filho. Então vem pra cá, agora. Tem um negócio aqui que muda o jogo todo. Ela desligou. Ligou o carro. 20 minutos depois, entrava na padaria. Siqueira a esperava numa mesa discreta no fundo. Uma pasta marrom na frente dele. Constância sentou. O que você tem aí? Ele abriu a pasta. Tirou fotografias, documentos de cartório, impressões de conversas de WhatsApp. Lorena Albuquerque casou em 2019 com um usineiro de Ribeirão Preto, Fernando Alves. Divorciou em 2021, comunhão parcial de bens. Levou 50%, 2 milhões de reais. Constância olhou as fotos.
Lorena vestida de noiva, sorrindo radiante, igualzinho sorria para o Guilherme. Casou de novo em 2022, Curitiba. Dr. Henrique Souza, cirurgião plástico famoso, divorciou em 2024. Acordo de 60%, 3 milhões de reais. Mais fotos. Outro vestido branco, o mesmo sorriso perfeito. E tem mais. Siqueira tirou um envelope, gravações de áudio. Gravações. Lorena conversando com a melhor amiga de infância, planejando o casamento com o Guilherme e já planejando o divórcio também ao mesmo tempo. Constância pegou o envelope, mãos tremendo. Como você conseguiu isso? A melhor amiga virou ex-melhor amiga. Lorena passou a perna nela num esquema de pirâmide. Ela veio me procurar, quer vingança. Siqueira empurrou um pendrive na mesa. Áudios, vídeos, mensagens de texto, tá tudo aí, irrefutável. Constância olhou para o pendrive. Pequeno, preto. A salvação ou a destruição total. Se eu mostrar isso pro Guilherme agora, ele vai me odiar ainda mais. Então não mostra só para ele. Siqueira se inclinou para a frente. Mostra para todo mundo. Como assim? A festa de noivado é daqui a 3 dias, 200 convidados, a nata da sociedade paulistana, família, amigos, colunistas sociais. Os olhos de Constância arregalaram. Você quer que eu exponha ela publicamente? Eu não. Siqueira sorriu de canto. A senhora. Constância balançou a cabeça negativamente. Não. O Guilherme nunca vai me perdoar um escândalo desses. O Guilherme não vai te perdoar de qualquer jeito. Não agora. Mas quando o casamento acabar, quando ela levar metade do patrimônio dele, quando ele estiver destruído, aí ele vai lembrar que a senhora tentou avisar. Constância ficou em silêncio, processando. Siqueira continuou. Ou a senhora pode ir para casa, deixar acontecer, assistir de camarote, seguro, confortável. Ele fechou a pasta com um tapa suave. Mas a senhora não seria a mulher que construiu um império tomando decisões seguras e confortáveis. Constância pegou o pendrive. Pesava na mão como chumbo. 3 dias. Uma festa de gala. Uma última chance. Ela guardou o dispositivo na bolsa Hermès. Me ajuda a preparar tudo? Siqueira sorriu. Já comecei. Nos 3 dias seguintes, Constância e Siqueira trabalharam sem parar. O apartamento de Siqueira virou um QG de guerra, mesa cheia de documentos jurídicos, laptop aberto, pilhas de fotos impressas. Primeira coisa, disse Siqueira, precisamos de acesso garantido na festa. Eu sou a mãe do noivo, tenho acesso. O Guilherme não vai barrar a senhora? Constância hesitou por um segundo. Ele está furioso, mas não teria coragem de me barrar no próprio noivado, não na frente da sociedade. Tem certeza? Ela não tinha, mas assentiu com a cabeça mesmo assim. Segundo, continuou Siqueira, precisamos dominar o sistema de som para tocar os áudios. Como vamos fazer isso? Conheço o técnico de som do buffet, me deve uns favores antigos. Siqueira sorriu com malícia. Ele deixa a gente conectar um dispositivo externo, um controle remoto. A senhora aperta o botão, os áudios tocam. E se a Lorena mandar desligar? Vai ter backup, 3 caixas de som independentes. Ela teria que desligar a chave geral da energia. Constância assentiu, impressionada. E as testemunhas, os ex-maridos? Siqueira pegou o telefone. Deixa comigo. Discou um número. Esperou chamar. Seu Fernando, aqui é o Siqueira, o investigador. Conversamos semana passada. Pausa. Sim, sobre a Lorena Albuquerque. Pausa mais longa. Ela vai casar de novo. 3ª vez, o mesmo golpe do baú. Constância ouvia a voz do outro lado, abafada, irritada. Tô organizando um negócio para expor ela, disse Siqueira, publicamente, na festa de noivado. Queria saber se o senhor topa aparecer lá, dar seu depoimento ao vivo. Silêncio na linha. Então, não. Siqueira fechou os olhos frustrado. Seu Fernando, escuta. Não quero me envolver. Já sofri demais com essa mulher. Só quero esquecer que ela existe.
Ela vai fazer isso com outro rapaz. O senhor pode impedir. Não é responsabilidade minha. A voz ficou firme e cortante. Entendo. Desculpe o incômodo. Boa sorte. Desligou. Siqueira jogou o telefone na mesa. Merda. E o outro? O médico de Curitiba? Siqueira discou de novo. A mesma conversa, a mesma recusa rotunda. Eles têm vergonha, disse Constância. Nenhum homem gosta de admitir em público que foi feito de trouxa. Então vamos sem testemunhas ao vivo. Siqueira abriu o laptop. Mas temos os depoimentos gravados. A ex-melhor amiga topou gravar um vídeo. Ele abriu o arquivo de vídeo. Uma mulher de cabelo curto apareceu na tela. Uns 30 e poucos anos. Rosto sério. Meu nome é Júlia Carvalho. Conheço a Lorena Albuquerque há 5 anos. Ela me contou o plano dela em detalhes. A mulher respirou fundo no vídeo. A Lorena escolhe homens ricos, carentes, preferencialmente com mãe ausente ou falecida. Seduz, casa rápido, junta bens na comunhão. Depois inventa um motivo para o divórcio. Traição dele, abuso psicológico. Sempre consegue um acordo milionário para calar a boca. Constância sentiu um aperto no peito. Com o Guilherme o plano é o mesmo. Ela me disse textualmente: esse aqui tem mais de 50 milhões. Vou sair com pelo menos 25. A gravação continuou. Júlia mostrava prints de conversas de WhatsApp, detalhando cada passo, cada manipulação psicológica. A Lorena me ensinou a fazer igual. Dizia que homem rico é tudo otário, merece ser enganado. Quando o vídeo terminou, Constância estava tremendo de raiva. Isso é suficiente? É devastador, disse Siqueira. Mas precisa de mais uma coisa para fechar o caixão. O quê? Prova de que ela está fazendo isso agora, com o Guilherme, não só no passado. Constância franziu a testa. Como? Siqueira pegou outro envelope. Tirou fotos recentes, tiradas com zoom. Lorena entrando num hotel de luxo na Faria Lima, com um homem. Não era o Guilherme. Quem é esse? Bruno Teixeira, advogado, conhecido como Tubarão de Divórcios Milionários. Siqueira mostrou outra foto. Eles se encontraram 3 vezes nas últimas 2 semanas. Pode ser inocente. Uma consultoria para outra coisa. Pode ser. Siqueira abriu um arquivo de áudio no laptop. Ou pode ser isso aqui. Clicou no play. A voz da Lorena ecoou clara. Quanto tempo depois do casamento eu posso pedir o divórcio sem levantar suspeita de fraude? Uma voz masculina respondeu. 12 meses é o seguro. Menos que isso vão questionar a validade. E se eu conseguir provas de que ele me traiu? Aí pode ser em 6 meses. O juiz fica do seu lado na hora. Risada cínica da Lorena. Fácil. Deixo o celular dele desbloqueado, planto umas mensagens com alguma piranha, tiro foto e pronto. Muito esperta. Não é minha primeira vez, doutor. O áudio terminou. Constância cobriu a boca com horror. Quando foi isso? Ontem. Ontem. Um dia depois de ela ter expulsado Constância da mansão. Ela já está planejando o divórcio antes mesmo de subir no altar. Exatamente. Siqueira fechou o laptop com satisfação. Isso vai tocar na festa, junto com o vídeo da Júlia, junto com os documentos dos divórcios anteriores, tudo de uma vez. Constância levantou, caminhou até a janela que dava para a rua. Lá fora, São Paulo continuava frenética. Carros, gente, vida normal. Em 3 dias, nada seria normal nunca mais. O Guilherme vai me odiar. Talvez, no começo. A Lorena vai me processar. Deixa ela tentar. Verdade não é difamação. Constância virou. E se não funcionar? E se todo mundo achar que a louca sou eu? Siqueira se aproximou dela. Dona Constância, escuta. Eu trabalho com isso há 20 anos. Já vi centenas de golpistas. A Lorena é profissional, calculista, perigosa. Ele colocou a mão no ombro dela, reconfortante. Se a senhora não fizer nada, o Guilherme vai casar. Vai ser feliz por 6 meses, talvez 1 ano.
Depois a Lorena vai destruir ele, financeiramente, emocionalmente. E quando acabar, quando ele estiver no fundo do poço, ele vai lembrar. Lembrar do quê? Que a mãe dele tentou avisar, e ele não quis ouvir. Constância sentiu as lágrimas voltarem aos olhos. A senhora faz isso, disse Siqueira, e aceita ser a vilã da novela por um tempo. Mas salva o seu filho. Ela enxugou os olhos com determinação. Prepara tudo. Siqueira sorriu. Nos 2 dias seguintes, cada detalhe foi planejado milimetricamente. O técnico de som confirmou. Sistema pronto, controle remoto programado, as provas organizadas, vídeos editados profissionalmente, áudios sincronizados, até um telão de LED foi providenciado. Para uma apresentação surpresa dos noivos, disse Siqueira para a cerimonialista. Não questionaram nada. Na noite anterior à festa, Constância ensaiou o discurso. A senhora sobe no palco, instruiu Siqueira. Pega o microfone, fala por 30 segundos, apresenta as provas, aperta o botão do controle e deixa as evidências falarem por si mesmas. E se me tirarem do palco antes? Os seguranças vão estar avisados. A senhora tem 2 minutos garantidos. Como você conseguiu isso? Digamos que o chefe da segurança também foi passado para trás por uma mulher parecida com a Lorena. Ele entende a causa. Constância respirou fundo. Eu consigo. A senhora consegue. No dia da festa, Constância acordou às 6 da manhã. Banho longo, maquiagem impecável. Um vestido azul marinho de alta costura. Elegante, poderoso. Se olhou no espelho de corpo inteiro. Não era mais a empregada humilhada. Era Constância Alencar, empresária, bilionária, mãe. O telefone tocou. Siqueira. Tudo pronto? Tudo pronto. O técnico confirmou? Confirmou. Os seguranças? No posto. E a senhora? Tá pronta? Constância olhou para o pendrive dentro da bolsa clutch. Tudo que ela amava, tudo que construiu, dependia das próximas horas. Estou pronta. Então a gente se vê lá. Desligou. Constância pegou a bolsa, as chaves, saiu decidida. No caminho para o buffet nos jardins, o telefone tocou novamente. Número desconhecido. Atendeu no viva voz. Constância Alencar? Sim, sou eu. Aqui é a Júlia, a ex-amiga da Lorena. Constância freou o carro bruscamente no acostamento. Oi, Júlia. Obrigada pelo depoimento em vídeo. Foi muito... Eu não vou deixar a senhora usar aquele vídeo. O mundo parou por um instante. Como é que é? A Lorena me ligou. Me ofereceu dinheiro, muito dinheiro, para eu retirar o depoimento. Júlia, você não pode fazer isso. E eu aceitei. A voz da mulher estava trêmula. Me desculpa, eu preciso da grana. Tô atolada em dívida. Não posso arriscar um processo dela. Ela tá mentindo, não vai te pagar nada. Já pagou. Pix caiu agora, R$500 mil. Constância sentiu o chão desaparecer. Se a senhora usar meu vídeo, eu vou desmentir tudo. Vou dizer que foi montagem, que a senhora me pagou para mentir. Júlia, pelo amor de Deus. Desligou na cara dela. Constância olhou para o telefone apavorada. A peça central. A testemunha principal. O depoimento mais forte. Comprado. Ligou para o Siqueira, mãos tremendo no volante. Temos um problema grave. Siqueira atendeu no primeiro toque. Compraram a Júlia, disse Constância com voz embargada. R$500 mil. A Lorena pagou para ela retirar o depoimento. Silêncio sepulcral na linha. Siqueira, tô pensando. A respiração dele estava acelerada. Sem o vídeo da Júlia, a gente perde a testemunha que dava rosto para a acusação. Eu sei. Os áudios sozinhos podem não ser suficientes. A Lorena vai alegar que é montagem, edição, inteligência artificial, que está na moda. Constância encostou a testa no volante. Então acabou. Não. Siqueira falou rápido, mente trabalhando a mil. Não acabou.
Temos os documentos dos casamentos anteriores, temos as fotos com o advogado, temos os áudios dela planejando o divórcio. Não é a mesma coisa. A Júlia dava credibilidade humana. Então a gente arruma outro rosto humano. Quem? Os ex-maridos recusaram. Não temos mais ninguém. Siqueira ficou em silêncio. Constância ouvia o barulho dele digitando freneticamente no computador. Procurando, pensando. Espera um pouco. A voz dele mudou. A joalheria. Que joalheria? A Lorena comprou o colar de noivado usando o cartão Black do Guilherme. 80 mil reais, lembra? E daí? 3 semanas antes ela foi na mesma joalheria famosa, com o segundo ex-marido, o médico de Curitiba. Comprou um anel, também de 80 mil reais. Constância se endireitou no banco. O mesmo padrão. Exatamente. E o vendedor comentou no relatório da época que ela parecia muito experiente. Sabia exatamente o que pedir, como se já tivesse feito aquilo antes. Você acha que o vendedor toparia depor? Vou descobrir agora mesmo. Siqueira desligou, Constância esperou. 5 minutos eternos. 10, 15, o telefone tocou. O vendedor topa, por 20 mil reais. Pago 50 mil se ele for até lá agora. Ele vai? Constância respirou aliviada. Só isso basta? Não, mas ajuda muito. E tem mais. Siqueira falou com urgência. Lembra que eu disse que a Lorena encontrou o advogado Bruno 3 vezes? Sim. Uma dessas vezes foi no escritório dele. Saiu com uma pasta. Consegui a gravação da câmera de segurança do prédio. Isso prova o quê? Sozinho? Nada. Mas junto com os áudios, com as fotos, com o depoimento do joalheiro, com os papéis dos casamentos passados. Siqueira fez uma pausa dramática. Vira um padrão de comportamento, irrefutável. Constância mordeu o lábio. Você tem certeza disso? Tenho. Confia em mim. Ela olhou o relógio do painel. 7 horas. A festa começava às 8. Te encontro lá. Constância chegou ao buffet às 7h40. O salão estava transformado num conto de fadas. Flores brancas importadas por todo lado, lustres de cristal imensos, mesas decoradas com velas e prataria. Os convidados da alta sociedade já começavam a chegar. Vestidos longos de grife, ternos sob medida, risadas educadas e falsas. Constância entrou, cabeça erguida. Alguns a reconheceram. Começaram os cochichos. É a mãe do noivo. Ouvi dizer que ela se vestiu de empregada para espiar eles. Sério, que loucura! Constância ignorou os comentários. Procurou Siqueira com o olhar. Ele estava perto do palco principal, conversando discretamente com o técnico de som. Ela se aproximou. Tudo pronto? Tudo. Siqueira mostrou o controle remoto discretamente. Pequeno, preto, 3 botões. Verde para iniciar, amarelo para pausar, vermelho para emergência total. Emergência? Se algo der muito errado, aperta o vermelho. Desliga o sistema todo e a gente vaza. Constância pegou o controle, guardou na bolsa de mão. O joalheiro? Já chegou. Tá esperando lá fora no carro. Entra quando eu der o sinal. E os seguranças? 2 são nossos. Vão garantir que a senhora tenha seu tempo no palco. Constância respirou fundo, enchendo os pulmões. A porta principal se abriu de par em par. Guilherme entrou. Terno cinza, Ricardo Almeida. Gravata azul. Cabelo perfeitamente penteado. Estava lindo. Atrás dele, Lorena. Vestido branco espetacular. Longo, brilhante. Cabelo solto em ondas. Maquiagem de revista. Parecia uma princesa da Disney. Os convidados aplaudiram com entusiasmo. Guilherme sorriu, acenou com a mão. Lorena se agarrou no braço dele de forma possessiva. Sorriu também, radiante. Então os olhos dela encontraram Constância no meio da multidão. O sorriso sumiu instantaneamente. Ela sussurrou algo no ouvido do Guilherme. Ele olhou naquela direção. Viu a mãe. A expressão dele endureceu como pedra. Começou a caminhar direto para ela. Mãe,
O que você está fazendo aqui? Vim para o noivado do meu único filho. Depois do que você fez? A voz dele estava baixa, controlada, perigosa. Você se disfarçou, mentiu, me espionou dentro da minha casa. Eu estava tentando te proteger, filho. Eu não preciso da sua proteção. Ele se aproximou mais, intimidante. Preciso que você respeite minhas escolhas, minha vida, minha noiva. Lorena apareceu ao lado dele como uma sombra, agarrou a mão dele com força. Guilherme, amor, não vale a pena. Olhou para Constância com pena fingida e triunfo real no olhar. Deixa ela ficar. Coitada, ela só tá sozinha e desesperada. Constância apertou a bolsa com força para não responder. Vou ficar e vou assistir tudo. Guilherme balançou a cabeça decepcionado. Fique, mas não faça cena, não estrague o meu dia especial. Eles se afastaram em direção à mesa principal. Siqueira apareceu ao lado de Constância como um fantasma. Tá tudo bem? Não, mas vamos fazer isso mesmo assim. 8h15. A festa começou oficialmente. Discursos vazios, brindes, risadas. Constância observou tudo de longe, isolada. Uma taça de champanhe na mão, intocada. Às 9h chegou a hora. O mestre de cerimônias subiu ao palco. E agora, um vídeo surpresa muito especial preparado pela família dos noivos. As luzes do salão se apagaram, o telão de LED se acendeu. Era agora ou nunca. O telão mostrou fotos românticas de Guilherme e Lorena, sorrisos. Abraços em Trancoso, momentos felizes. Música romântica melosa tocava ao fundo. Os convidados suspiraram com ternura. On! Lorena apertou a mão do Guilherme, recostou a cabeça no ombro dele, amorosa. O vídeo terminou. Aplausos educados. Constância olhou para Siqueira. Ele assentiu com a cabeça. Agora! Ela levantou da cadeira. Começou a caminhar com passo firme em direção ao palco. Lorena viu o movimento. Levantou também, alarmada. O que você pensa que está fazendo? Constância não respondeu. Continuou andando. 2 seguranças se aproximaram de Lorena. Bloquearam o caminho discretamente. Com licença, senhora. A mãe do noivo pediu um momento. Que momento? Ela não foi autorizada a... Constância subiu os degraus do palco. Pegou o microfone do pedestal. O salão ficou em silêncio absoluto. 200 pessoas olhando fixamente. Guilherme levantou da cadeira. Mãe, desce daí. Só 2 minutos, meu filho. Por favor. Ele parou. Olhou em volta. Convidados observando curiosos. Esperando o barraco. Se ele tirasse a mãe à força, pegaria muito mal. Sentou de novo. Tenso como uma corda de violino. Lorena permaneceu de pé. Braços cruzados. Furiosa. Constância respirou fundo diante do microfone. Boa noite a todos. Sei que isso não estava no script, mas preciso falar. Sobre o quê? Gritou Lorena lá de baixo. Sobre como você é uma sogra maluca que não aceita o filho casar. Risinhas nervosas na plateia. Constância continuou, ignorando ela. Há 3 meses recebi informações muito preocupantes sobre a Lorena. Informações que tentei compartilhar com meu filho no particular. Ele não quis me ouvir. Porque são mentiras. Lorena se aproximou da beira do palco. Você inventou tudo por ciúme doentio? Então eu me disfarcei de empregada doméstica para ver quem ela era de verdade quando ninguém estava olhando. Murmúrios de espanto. Os convidados se olharam. E ela me humilhou, disse Constância com voz firme. Me tratou pior que lixo, me fez limpar o chão de joelhos, me acusou de roubo, me demitiu na frente das amigas. Lorena tentou subir no palco, arrancou o microfone da mão dela. Porque você mentiu, se infiltrou na minha casa, isso é crime. Aplausos dispersos de algumas amigas da Lorena. Alguns convidados assentiram, dando razão a ela. A única louca aqui é você. Lorena apontou o dedo na cara de Constância. Que mãe normal faz um negócio desses? Se disfarça, espiona. Mais aplausos. A plateia estava dividida. Lorena virou para os convidados, teatral.
Desde que conheci o Guilherme, essa mulher tentou me afastar dele a todo custo. Inventou histórias, contratou detetive, tudo porque não aceita que ele me ama. Guilherme baixou a cabeça, morrendo de vergonha da cena. "Eu amo seu filho!" gritou Lorena, lágrimas perfeitas rolando pelo rosto. "Amo de verdade, mas a senhora não consegue ver isso." Metade do salão aplaudiu com força, comovidos. A outra metade olhava para Constância, esperando a resposta. Lorena virou para ela, segura, confiante, vitoriosa. "Você não tem nada real contra mim, só inveja, porque seu filho escolheu a mim." Sorriu. Aquele sorriso cínico que Constância conhecia tão bem. O sorriso de quem acha que já ganhou o jogo. Constância tirou o controle remoto da bolsa. "Você tem razão, Lorena. Eu não devia ter me disfarçado. Foi uma medida extrema, desesperada." Lorena assentiu com soberba. "Finalmente admite. Mas eu teria feito coisa pior." Constância apertou o botão verde. "Para salvar meu filho de você." O telão de LED se acendeu de golpe. Bloco 6B. A tela mostrou documentos de cartório escaneados em alta resolução. Certidão de casamento. Nome: Lorena Albuquerque. Cônjuge: Fernando Alves. Data: 2019. Certidão de divórcio: mesmos nomes. Data: 2021. Partilha de bens: 50%. Murmúrios crescendo no salão. Lorena ficou pálida de repente. Isso é passado. Eu fui casada antes. E daí? Qual o crime?" Segunda tela. Outro documento. Certidão de casamento. Nome: Lorena Albuquerque. Cônjuge: Henrique Souza. Data: 2022. Certidão de divórcio. Data: 2024. Partilha de bens: 60%. Os murmúrios aumentaram de volume. Escândalo. Guilherme levantou devagar. Olhava fixo para o telão. 2 casamentos? 2 divórcios em 5 anos? Alguém gritou lá do fundo. "Eu posso explicar", tentou Lorena, voz aguda. "Eles eram abusivos. Eu tive que fugir pela minha segurança." Constância pegou o microfone de volta. "Então explica isso aqui." O áudio começou a tocar nas caixas de som potentes. A voz da Lorena ecoou pelo salão inteiro, clara e nítida. "Quanto tempo depois do casamento eu posso pedir o divórcio sem levantar suspeita de fraude?" Voz masculina: 12 meses é o seguro. "E se eu conseguir provas de que ele me traiu?" "Aí pode ser em 6 meses. O juiz fica do seu lado na hora." Risada cínica da Lorena no áudio. "Fácil. Deixo o celular dele desbloqueado. Planto umas mensagens falsas com alguma piranha." Silêncio absoluto e sepulcral. As 200 pessoas ouviram cada palavra. Lorena sacudiu a cabeça freneticamente. "Não, isso é falso. Tá editado. É inteligência artificial." "É falso?" Constância apontou para o telão de novo. Fotos apareceram. Lorena entrando num prédio comercial na Faria Lima. Lorena sentada numa mesa de reunião com um homem de terno. "Esse é o Bruno Teixeira, advogado conhecido por ser tubarão em divórcios milionários. Vocês se encontraram 3 vezes nas últimas 2 semanas." "Ele é só um amigo", gritou Lorena, perdendo o controle. "Amigo?" Constância soltou uma risada seca. "Ou consultor jurídico." Mais áudios tocaram. "Esse aqui tem mais de 50 milhões. Vou sair com pelo menos 25. A voz era inconfundível. Era a Lorena. Os convidados ficaram de pé. Alguns já estavam gravando com o celular. Guilherme deu um passo para trás. Mão no peito, como se tivesse levado um tiro. Amor, não acredita nisso." Lorena correu para ele. Tentou agarrar a mão dele desesperadamente. Ele recuou com nojo. Você estava planejando o divórcio antes de casar comigo?" "Não, ela inventou tudo. É montagem." "Inventei?" Constância fez um sinal com a mão. Um homem entrou no salão pela porta lateral. 50 anos. Terno simples. "Quem é esse?" perguntou Lorena, aterrorizada. "Paulo, vendedor da joalheria H. Stern." Constância se dirigiu a ele. "Seu Paulo pode confirmar?"
O homem pegou um microfone sem fio. Estava nervoso. Sim, conheço a senhorita Lorena. Ela comprou um anel de noivado com a gente em 2022, com o cartão do marido da época. 80 mil reais. Lorena tentou interromper. E voltou em 2024. Vendeu o mesmo anel de volta para a loja. 40 mil em dinheiro vivo. Paulo olhou direto nos olhos dela. Disse que precisava da grana para o próximo projeto. Os convidados explodiram em indignação. É uma golpista profissional. Enganou 2 homens antes. Ia fazer a mesma coisa com o Guilherme. Lorena olhou em volta. Pânico real no rosto agora. Não, vocês não entendem. Eu mudei. Com o Guilherme é diferente. Mas ninguém ouvia mais. Celulares filmando tudo. Gente comentando no Twitter. Compartilhando o escândalo no Instagram. Constância desceu do palco. Caminhou até onde Guilherme estava. Ele estava paralisado, em estado de choque, olhos vermelhos. Filho. Ele olhou para ela. Depois, olhou para a Lorena. Tudo isso é verdade? Lorena abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Eu posso te explicar. É verdade? Ele gritou com uma fúria que fez tremer as taças nas mesas. Lágrimas desceram pelo rosto de Lorena. Não de tristeza, de ódio puro. E se for? A voz mudou completamente, fria, calculista. Você ia descobrir de qualquer jeito. Só não achei que seria tão cedo. O salão congelou diante da confissão. Guilherme cambaleou, como se tivesse levado um soco no estômago. Você nunca me amou. Lorena riu. Uma risada seca, sem humor. Amor? Amor não paga boleto, Guilherme. Não compra segurança. Ela arrancou o véu simbólico que usava. Jogou no chão. Você era um trabalho muito bem pago. Só isso. O silêncio durou 3 segundos eternos. Então, o caos explodiu. Que mulher nojenta! Vagabunda! É um absurdo! Os convidados levantaram indignados. Alguns apontavam o dedo. Outros filmavam freneticamente para postar nos stories. A tia do Guilherme cobriu a boca, escandalizada. O pai dele, sentado na mesa principal, fechou os olhos. Negou com a cabeça. Eu avisei, murmurou para si mesmo. Falei que estava tudo rápido demais. As amigas da Lorena, aquelas que estavam presentes no dia da humilhação, se afastaram dela como se tivesse lepra. Uma delas jogou a bolsa de marca na mesa indignada. Eu sempre soube que tinha alguma coisa errada com ela. Mentira, respondeu a outra. Você puxava o saco dela o dia todo. Discussões começaram por todo o salão. Um jornalista de fofoca presente enviava a nota para a redação. Bomba. Escândalo ao vivo na alta sociedade. Os flashes dos celulares iluminavam Lorena de todos os ângulos. Ela cobriu o rosto com as mãos. Tentou descer do estrado para fugir, mas estava cercada, não por seguranças, por convidados furiosos e traídos. Você ia destruir a vida desse rapaz. Meu sobrinho quase caiu no seu golpe também. Cadeia é pouco pra gente assim. Um senhor de idade, amigo íntimo da família Alencar, levantou. Guilherme, meu filho. Graças a Deus sua mãe descobriu isso a tempo. Outros começaram a concordar em voz alta. Constância, você salvou ele. Que mãe corajosa. Se disfarçar desse jeito, que dedicação pelo filho. A narrativa virou completamente em segundos. Minutos atrás, Constância era a louca. A sogra tóxica e controladora. Agora era a heroína indiscutível. Guilherme permanecia imóvel, olhando para a Lorena, para a mulher que ele achava que amava com toda a alma. Ela não olhava mais para ele, olhava para o chão, o cabelo cobrindo o rosto em desgraça. Guilherme, tentou dizer ela, voz pequena, quebrada. Ele não respondeu. Constância se aproximou do filho. Tocou o braço dele suavemente. Ele se virou. Olhou nos olhos dela. Já não tinha raiva no olhar. Só uma dor imensa. Traição, vergonha profunda. Mãe, eu não sabia. Eu sei, filho.
Eu sei. Ele a abraçou, forte, desesperado, e desabou no choro, no meio do salão de luxo, na frente de toda a elite paulistana. Chorou como quando era menino. Constância o segurou, com força. Acariciou o cabelo dele. Tá tudo bem. Você tá seguro agora. Os convidados observaram a cena comovente. Alguns choraram também. Outros começaram a aplaudir. Devagar no começo. Depois com mais força. Até que o salão inteiro explodiu em aplausos. Não para Lorena, para Constância, para a mãe que arriscou tudo, que se humilhou, que lutou contra tudo e todos, que salvou o filho do abismo. Lorena levantou a cabeça. Viu os aplausos. Viu o respeito nos olhos de todos por Constância. A admiração genuína. Tudo que ela nunca teria, porque ela nunca amou ninguém de verdade. E todo mundo sabia disso agora. 2 seguranças se aproximaram de Lorena. Senhora, precisa se retirar imediatamente. Ela recuou. Não encosta em mim. A festa acabou para você, disse um deles. Firme, educado, mas implacável. Lorena olhou em volta, procurando algum aliado. Não achou nenhum. As amigas olhavam o celular, ignorando ela. Os convidados davam as costas. Até o mestre de cerimônias tinha descido do palco. Estava completamente sozinha. Guilherme! Tentou uma última vez gritando. Guilherme, por favor! Ele não virou. Continuou abraçado na mãe, buscando refúgio. Vocês não podem fazer isso comigo! Gritou Lorena, o desespero virando fúria. Eu tenho direitos! Vou processar todo mundo! Processar pelo quê? Siqueira apareceu. Calmo, profissional. Por expor a verdade, todas as provas são legais, documentos públicos, áudios com autorização judicial. Lorena olhou para ele com ódio. Quem é você? O investigador particular que ela contratou. Ele sorriu. E tenho mais, muito mais. Tirou uma pasta grossa. Mostrou só para ela. Não para os outros. Fotos, extratos bancários, prints de mensagens com outros alvos em potencial, outros milionários na mira. O rosto de Lorena perdeu toda a cor. Ficou lívida. Isso... Você não pode... Posso e vou. Se você não sair agora, pacificamente, eu entrego esse dossiê inteiro para a Polícia Federal. Siqueira deu um passo à frente. Estelionato, falsidade ideológica, extorsão. Quer mesmo arriscar ir para a cadeia? Lorena olhou para a pasta, olhou para o Siqueira, olhou para o salão hostil. Perdeu. Perdeu tudo. Pegou a bolsa de mão, com as mãos tremendo incontrolavelmente. Isso não vai ficar assim, sibilou entre dentes. Vocês me pagam. É uma ameaça? Siqueira sacou o celular. Quer que eu grave também? Ela fechou a boca na hora. Os seguranças a escoltaram até a saída, um de cada lado. Atravessaram o salão. Os convidados abriam caminho como se ela tivesse doença contagiosa. Alguém cuspiu no chão, perto do pé dela. Outro jogou um guardanapo usado. Golpista! Piranha! Lorena apertou o passo. Cabeça baixa, o barulho do salto alto batendo forte no mármore. Quando chegou na porta dupla, virou uma última vez. Olhou para o Guilherme. Ele ainda estava abraçado com a Constância. Mas agora olhava para ela, para a Lorena, sem amor, sem raiva, sem nada, como se ela fosse uma completa estranha. Pior, como se ela nunca tivesse existido na vida dele. Lorena saiu, a porta fechou atrás dela, e 2 minutos depois, o salão começou a voltar ao normal lentamente. As conversas voltaram, mais baixas, ainda em choque com o que aconteceu. O pai do Guilherme se aproximou deles. Filho. Guilherme soltou a Constância, olhou para o pai. Pai, eu fui um completo idiota. Foi mesmo. O pai o abraçou também com força. Mas está vivo, está inteiro e continua rico. Sorriu de canto. Sua mãe garantiu isso. Guilherme olhou para Constância com olhos cheios de gratidão. Mãe, me perdoa por tudo que eu te falei, por não acreditar em você, por te expulsar da minha casa. Você estava apaixonado, meu filho, disse ela com voz suave.
Ela era muito boa atriz. Não é justificativa. Ele segurou as mãos dela entre as suas. Você se humilhou por mim. Limpou o chão, aguentou insulto, tudo para me proteger. As lágrimas voltaram a cair. E eu te tratei feito lixo. Constância limpou as lágrimas dele com ternura de mãe. Você é meu filho, Guilherme. Eu faria tudo de novo, 1000 vezes. Ele a abraçou novamente, mais forte dessa vez. Te amo, mãe, muito. Eu também te amo, meu amor. Os convidados observavam com respeito. Vários estavam chorando abertamente agora. A tia do Guilherme se aproximou, tocou no ombro de Constância. Você é incrível, Constância. Toda mãe devia ser igual a você. Outros se aproximaram. Elogios, agradecimentos, admiração sincera. Constância aceitou tudo com humildade e classe, mas seus olhos estavam fixos só no filho. Siqueira guardou a pasta na maleta. Fez um sinal para Constância. Ela assentiu de volta. Missão cumprida. O DJ, sem saber direito o que fazer, soltou uma música ambiente suave. Alguns convidados começaram a ir embora discretamente. Outros ficaram, consolando o Guilherme. A festa de noivado virou o velório de um relacionamento tóxico e o nascimento de algo novo e forte, a confiança entre mãe e filho, finalmente restaurada e sólida como rocha. Uma hora depois, o salão estava praticamente vazio. Mesas abandonadas, flores começando a murchar, taças pela metade. Constância sentou numa cadeira, exausta. Tirou os sapatos de salto. Os pés doíam horrores. Guilherme sentou do lado dela, gravata frouxa no pescoço, olhos inchados de tanto chorar. Ficaram num silêncio confortável. Siqueira se aproximou, maleta na mão. Tô indo nessa. Qualquer coisa me liga. Constância assentiu. Obrigada, Siqueira. Por tudo. A senhora fez a parte difícil. Ele olhou para o Guilherme sério. Cuida da sua mãe, garoto. Ela é raridade. Guilherme assentiu com respeito. Siqueira saiu do salão. O pai do Guilherme apareceu. Querem carona? Não, pai. A gente vai a pé um pouco. Preciso de ar fresco. Tá bom. Me liguem depois. Ele saiu também. Ficaram só mãe e filho. Vamos? Perguntou Constância. Guilherme levantou. Ofereceu o braço como um cavalheiro. Ela segurou. Saíram juntos. A noite estava fresca em São Paulo. Céu sem estrelas por causa da luz da cidade, mas um silêncio reconfortante na rua. Caminharam 2 quarteirões sem falar nada. Então Guilherme parou. Mãe. Oi? Como você aguentou? Limpar o chão, ser humilhada daquele jeito, tudo aquilo. Constância olhou para ele com amor infinito. Porque você vale cada segundo de sacrifício. Os olhos dele encheram de lágrimas de novo. Eu não te mereço. Claro que merece. Ela tocou o rosto dele. Você só estava cego. Acontece com todo mundo. Quase casei com ela. Quase, mas não casou. Ele respirou fundo, soltando o ar acumulado. E se você não tivesse descoberto a tempo? Mas eu descobri. Constância sorriu. E agora você está livre. Guilherme abraçou ela. Ali mesmo, no meio da calçada da Oscar Freire. Obrigado, mãe, por não desistir de mim. Nunca vou desistir de você, filho. Jamais. Continuaram caminhando sob a luz dos postes. 3 semanas depois, Constância estava no escritório na Faria Lima. Reunião de conselho, 15 executivos de alto nível, apresentação de resultados trimestrais. O celular vibrou na mesa de vidro. Notícia urgente do G1. Lorena Albuquerque é investigada por estelionato sentimental. Polícia Civil recebeu denúncias de mais 4 vítimas. Constância leu a manchete, desligou a tela do celular, voltou a atenção para a reunião. Não sentiu satisfação de vingança, não sentiu raiva. Só um alívio imenso de que outras pessoas estariam seguras agora. No intervalo, ligou para o Guilherme. Oi, mãe. Como você tá, filho? Melhorando, voltei pro CrossFit. Comecei a terapia essa semana. Que bom, fico feliz. E você? Trabalhando, como sempre.
Ele riu. Tem coisa que nunca muda. E ainda bem que não muda. Desligaram. Constância voltou para sua cobertura no fim do dia. A casa estava silenciosa, vazia de dramas. Preparou um chá. Sentou na varanda gourmet. Olhou para a vista da cidade iluminada. Os prédios piscando ao longe. Tudo continuava. A vida seguia seu curso. E pela primeira vez em meses, ela conseguiu respirar sem sentir um peso esmagando o peito. 2 meses depois, Guilherme ligou. Mãe, posso ir jantar aí hoje? Claro que sim. Aconteceu alguma coisa? Nada demais. Só quero te ver. Chegou às 8 em ponto. Não veio sozinho. Uma moça estava com ele, cabelo castanho natural, sorriso tímido e doce, roupa simples, mas arrumadinha. Mãe, essa é a Camila. Constância sentiu o estômago dar um nó por um segundo. Não de novo, por favor. Mas respirou fundo, sorriu, educada e cordial. Prazer, Camila. O prazer é todo meu, dona Constância. O Guilherme fala muito da senhora. Sentaram para jantar na sala de jantar. Constância observou, atenta, cada gesto, cada palavra que saía da boca dela. Camila se serviu sozinha, agradeceu à cozinheira pelo serviço, perguntou com gentileza se podia ajudar a trazer a sobremesa da cozinha. No meio do jantar, o celular da Camila tocou. Com licença. Ela atendeu baixinho. Oi, mãe, tô jantando na casa da mãe do Guilherme. Sim, tá tudo bem. Tá bom, não preocupa. Te amo também. Beijo. Desligou. Desculpa, minha mãe é super preocupada. Sem problema, disse Constância, relaxando os ombros. Mãe é tudo assim mesmo. O jantar continuou. Conversa leve e agradável. Camila falou sobre o trabalho, professora de escola estadual. Contou histórias engraçadas dos alunos. Ria fácil, sem pose, sem frescura. Não pediu vinho caro, não comentou o preço da decoração, não fez pergunta indiscreta sobre dinheiro. Só foi ela mesma. Depois do jantar, Guilherme e Camila se despediram. Foi uma honra conhecer a senhora, de verdade, disse Camila com sinceridade. Igualmente, querida. Quando saíram, Constância ficou na porta observando. Viu Guilherme abrir a porta do carro para a Camila. Ela agradeceu com um beijo no rosto dele. Ele sorriu, um sorriso diferente. Mais leve, mais real. Constância voltou para dentro de casa. Sentou no sofá preferido. Pegou o telefone. Quase discou o número do Siqueira. Levanta a ficha dela, mas parou o dedo na tecla. Respirou. Não. Guilherme precisava aprender a confiar no próprio taco, cometer erros, acertar por conta própria. Ela não podia proteger ele numa bolha de vidro para sempre, mas podia estar ali, sempre que ele precisasse de colo. Guardou o telefone na bolsa e sorriu, porque pela primeira vez em muito tempo conseguia confiar também. Não na Camila, não em ninguém mais, no filho dela. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se você conseguiu sentir na pele o desespero de uma mãe lutando contra tudo para salvar o filho, deixa seu like aqui embaixo. Isso mostra pra gente que estamos no caminho certo e que vale a pena continuar trazendo histórias intensas assim. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Pode ser de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Quero saber onde vocês estão. Eu leio todos os comentários, cada um deles, e faço questão de responder com muito carinho quem tira um tempinho para comentar e fazer parte da nossa comunidade. Se você acredita no poder das histórias reais que fazem a gente refletir sobre família, lealdade e coragem, se inscreve no canal agora mesmo. Estamos só no começo dessa jornada e cada inscrição nova é o que me dá força e certeza para continuar criando conteúdo assim para vocês. Conto muito com a sua ajuda para a gente crescer junto. E não vai embora ainda não. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei aí na tela para você assistir em seguida. Tenho certeza que você vai se emocionar de novo. Te encontro no próximo vídeo.